Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. Esse é o nosso episódio 2. E esse episódio 2 vai ser perguntas e respostas. Por quê? Além dela ser médica, imunologista, alergologista, ela é dona de uma clínica de vacinação. E aí ela é dona da Imune. Então a gente tem muitas dúvidas e a gente vai tirar as dúvidas hoje com a doutora Flávia Servante Munhoz. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, Marcelo. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Primeiro lugar, que é muito comum a gente ter dúvidas de clínicas, de vacinas e tudo mais. Eu tomei vacina do posto, eu tomei vacina da gripe particular. Existe diferença da vacina da gripe particular para a vacina da gripe do posto? Existe diferença. A gente tem as cepas do influenza, né, que é o vírus da gripe. Então, no posto, a vacina é trivalente, ela tem duas cepas do tipo A e uma do tipo B. E nas clínicas ela é quadrivalente ou tetravalente, que são duas cepas A's e duas cepas B's. Tá. Essa é a básica, tem mais vírus. Isso, ela tem mais vírus. Para proteger. Isso mesmo. Mas existe diferença do vírus atenuado, fragmento do vírus? Ela é uma vacina inativada e é tanto inativada no posto quanto inativada nas clínicas privadas. Tá. E a partir de que idade é importante eu tomar a vacina? O idoso é melhor, tem que tomar, não tem que tomar? Fala um pouquinho sobre esse calendário vacinal específico em gripe. Perfeito. Então, hoje todos devem tomar a vacina da gripe, né? Principalmente no período sazonal, que é o período de maior incidência do vírus influenza. A rede pública disponibiliza para os grupos que são mais suscetíveis a complicações, a formas graves da doença, crianças abaixo de 5 anos e pessoas acima de 60 anos. Na clínica privada, a gente orienta para todos. Então, as crianças são importantes, porque é uma faixa etária de muito acometimento, de aumento de hospitalização, os adultos por absenteísmo em trabalho e os 60 a mais realmente pelas complicações do influenza e aumento também de internações. Entendi. Existem outras vacinas que é importante o idoso tomar? Sim, então hoje a gente tem um calendário de vacinação só para o idoso, porque o idoso normalmente tem outras comorbidades. Então, é muito importante ele se manter vacinado para proteger complicações por determinadas doenças. Então, as mais importantes, o influenza, que é anual, que é a vacina da gripe, vacina de pneumonia é muito importante e hoje a gente tem ali várias vacinas disponíveis para pneumonia, tanto para criança quanto para o idoso, mas focando para o idoso. Antigamente, hoje a rede pública disponibiliza para o idoso uma vacina chamada Pneumo 23. Mas hoje a gente tem no calendário do idoso da clínica particular, a gente orienta que o paciente faça a Pneumo 20, que é a vacina mais completa e mais recente, ou um esquema alternativo com a Pneumo 13, que pega 13 sorotipos de pneumo com uma imunidade mais duradoura, e 6 meses depois a Pneumo 23. Então, isso em termos de pneumonia, tá? Gripe, pneumonia, herpes zoster. Por quê? Porque a incidência do herpes zoster é muito mais, o herpes zoster é muito mais prevalente no idoso do que numa faixa etária menor. Então, e as complicações do herpes zoster, como dor crônica, então é muito importante que o idoso faça herpes zoster. E atualmente, que foi liberada mais recente, a vacina contra o vírus sincicial respiratório, que também é uma causa importante de internação no idoso. Tá. Antes da gente entrar no vírus sincicial, sim, você falou aí sobre os tipos de pneumonia, sim, né? E essa imunidade dele. Me fala sobre o herpes zoster, o que ele causa no idoso e quais são as complicações, por isso que ele tem que tomar. Sim, então, o herpes zoster, o que é? Ele é a reativação do vírus da catapora, que você teve lá na sua vida jovem. É reativação do vírus da catapora. Reativação do vírus da catapora, que ele vai acometer algum nervo e vai causar uma infecção de pele. Então, externamente, você vai ter uma infecção de pele, que parece conhecido, né, popularmente conhecido como um cobreiro, né? Que é aquela infecção caracterizada por bolhas, por vesículas. Só que
a principal complicação do herpes zoster é a dor neurológica, então ele causa uma dor crônica. Parece que dá complicação quando pega nervo óptico, né? Algumas outras coisas pode ter. Nervo óptico, nervo auditivo, então você pode evoluir para cegueira ou complicações de visão, para surdez, por isso a importância de se fazer, sim. O que é o vírus sincicial? Sim. Por que ele é importante no diagnóstico, tanto para o idoso, para uma criança, e o que ele causa no corpo da gente? E fala um pouquinho sobre o vírus sincicial. O vírus é o vírus sincicial respiratório, né? As pessoas conhecem muito na infância. Então, é o vírus que causa bronquiolite, né? Mas, recentemente, nos Estados Unidos, se faz o levantamento, então a gente vê que ele é muito prevalente nos idosos, causando complicações respiratórias. Então, no idoso, ele vai trazer complicações respiratórias, internação, sintomas semelhantes a uma pneumonia, a um broncoespasmo, aí a gente tem uma variedade de sintomas que o idoso pode ter, mas leva a complicações pulmonares. E na criança, ele é o que causa a bronquiolite. Então, a principal causa de bronquiolite é causada pelo vírus sincicial respiratório. Me fala a diferença, então, que a gente estava falando sobre bronquite, asma e bronquiolite. Aí você falou que o termo certo ser usado já não é. Isso. Então, bronquite, bronquiolite e asma, o que é a diferença aí? Então, vamos lá. Bom, asma e bronquite, teoricamente, são a mesma coisa. É um broncoespasmo, então você tem, que é o conhecido como chiado no peito, aquele né? Gatinho que fica... Isso, exatamente. Só que, normalmente, a asma é de uma natureza alérgica. Então, asma, bronquite de natureza alérgica. Você tem quadros recorrentes, você trata isso. Isso não é desencadeado, você pode ter crises desencadeadas até por vírus e por bactérias, mas ela tem uma natureza alérgica à asma. Entendi. Então, asma e bronquite é a mesma coisa. Hoje a gente usa mais o termo asma do que bronquite. A bronquiolite, ela normalmente é o chiado no peito desencadeado por vírus. E não precisa necessariamente ser o vírus sincicial respiratório. É que o vírus sincicial respiratório é a principal causa de bronquiolite na infância, tá? Entendi. Mas outros vírus também podem causar. O Covid pode causar uma bronquiolite, a influenza pode causar uma bronquiolite, mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório. Tá. E dentro do grupo de influenza, entrando nisso daí, eu lembro que teve, na época, a influenza A que veio junto com a Omicron, que era do Covid. Existe diferença qual influenza A ou B é mais forte ou depende do organismo? Depende do organismo. Os dois tipos de influenza depende da época. Então, tem épocas que a gente acaba diagnosticando mais influenza A, tem épocas que o B é mais prevalente, mas os dois têm um potencial de maior gravidade. Uma outra dúvida que eu tenho é por que tem pessoas que às vezes têm uma doença X, por exemplo, Covid, não senti nada, uma dorzinha passou. Eu peguei influenza A, quase morri. Tipo, isso varia de organismo para organismo? Isso não tem uma regra? Não tem uma regra, mas tem doenças que têm um potencial de gravidade maior do que outras. E faixas etárias onde o acometimento também pode ser mais grave. Uma coisa é você ter sintomas que te deixam mais prostrado, eu tenho uma febre alta, mas outra coisa é ter uns sintomas que sejam graves, que aumentem risco de hospitalização, né? Então, influenza, Covid, vírus sincicial e em faixas etárias de pediátrica tem um risco maior de internação, tem um risco maior de gravidade. Sim. E no caso sincicial positivo, há uma internação. Por isso que é importante esse exame. Isso, não é 100%, mas abaixo de 2 anos de idade, a taxa de internação pelo vírus sincicial respiratório é muito alta. Sim. Outra dúvida que a gente tem muito na imunologia e na alergologia é sobre os resfriados, as rinites, né? E aí, como que a gente faz para distinguir um resfriado de uma rinite? Se tem tratamento, porque tem pessoas que têm rinite crônica. Sim. E não se melhora e a pessoa vive com aquilo, é até constrangedor socialmente. Então, assim, muita gente ou acha que está sempre com rinite, e aí nem sempre é rinite, às vezes pode ser resfriado, e tem gente que acha que está sempre com resfriado e tem uma rinite, tem que ser tratada. A rinite tem tratamento, né? A rinite alérgica, ela é desencadeada, você tem aí a liberação de histamina nos mastócitos, então você tem um processo inflamatório decorrente desse processo alérgico. Sim. Então a gente tem tratamento para rinite, e que varia, a gente tem vários tipos de tratamento, vai depender da gravidade, da frequência, né?
Então, uma coisa é a rinite, que ela pode ser confundida com resfriado, mas quando a gente vai mais a fundo na história, a gente vê que elas são bem diferentes. O resfriado, eles são episódios pontuais, que podem ser frequentes, dependendo da faixa etária que a criança está, mas que eles vêm acompanhados de febre, então eles têm todo outros sintomas associados, e eles têm períodos onde eles ficam bem. Então, normalmente, o quadro de resfriado, a criança vem coriza, tosse, associado à febre, um período de 7 a 10 dias, que é o período de duração, normalmente, dos vírus, e um período de melhora subsequente, onde você fica totalmente bem. Aí tem o contato com o novo vírus, de novo, o que acontece é que, na infância, né, então os primeiros 2 anos de vida, uma criança na escola, ela passa por muitos episódios de infecções virais, né? Isso, porque ela entra em contato Porque com ela outras entra em crianças? contato com muitos vírus, né? A gente está falando aqui dos vírus principais, vírus sincicial, mas a gente tem muitos vírus, né? Então a gente tem adenovírus, rinovírus, parainfluenza, influenza, covid, vírus sincicial respiratório. Então eu já falei pelo menos 6, que a criança não tem imunidade, vai pegando. Exatamente, ela está suscetível a pegar. A mãe fala, entrou na escola, é isso, pronto. Né? Nós vamos para um breve intervalo e a gente vai falar sobre o calendário vacinal em crianças e como é importante nós, pais, levarmos nossos filhos aos postos de saúde ou a clínicas particulares para a gente poder deixar nossos filhos devidamente protegidos. Já voltamos depois do intervalo. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, falando com a doutora Flávia Cervante Munhoz. Ela é proprietária da Imune, né, sobre vacinas, e também ela é médica, pediatra, alergologista, imunologista. E nós vamos falar sobre o calendário vacinal em crianças. Perfeito. Quem é pai e mãe sabe que era 1, 2, 3, PIN. Cada semana, PIN, né? Cada mês as crianças tomavam agulhada. E eu falava, que tanta vacina. Sim. E a gente sabe que tem uma explicação científica. A medicina é baseada em evidências. Existe um calendário para ser seguido. Então, fala pra gente qual é o calendário, assim que o nenê nasce, Sim. que são importantes e por quê. Perfeito. Bom, e primeiro falar da importância, né? Porque hoje as pessoas estão um pouco descrentes de vacina. Não, é verdade. E eu acho que é importante a gente reforçar a importância da vacinação, né? Quantas doenças já foram eliminadas ou ficaram realmente estacionadas com a vacinação? E o quanto a gente deixar de vacinar aumenta essa exposição e aumenta o risco de doenças graves, Desculpa te interromper. Cita exemplo de uma vacina que antigamente matava muita gente, né? Tinha bastante óbitos, e hoje a vacina quase que erradicou ou controlou. Um exemplo só para as pessoas lembrarem, o pessoal mais antigo. Bom, sabe? eu vou dar 2 exemplos. 2. Um de uma vacina que já não existe, de uma doença que já não existe mais, que é a varíola, né? Então, varíola não existe mais graças à vacinação. Agora, um exemplo de uma doença que estava muito controlada há anos atrás, mas que tem voltado, é o sarampo. Então, antigamente a gente não se ouvia mais falar em sarampo, e a gente tem voltado a ouvir falar em sarampo por conta de baixa cobertura vacinal. E é o mérito das vacinas, né, pessoal? Mérito das vacinas. Então, vamos voltar para o calendário vacinal de crianças. Como que é feito? Bom, quando o bebê nasce, já sai do hospital com vacina. Normalmente o bebê vai tomar a BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose, e vai tomar a primeira dose de hepatite B. Mas hoje ainda tem a marquinha, então, no braço direito do bebê, que é a vacina da BCG, tá?
Então, essas são as primeiras vacinas que o bebê recebe. Depois ele só vai tomar agora novamente com 2 meses, tá? Com 2 meses o bebê vai tomar. E aí vale a pena a gente frisar que existe uma diferença do calendário do SUS para o calendário das clínicas privadas. Tá. E eu vou falar um pouquinho de cada uma e as diferenças entre elas. O nosso SUS aqui no Brasil ele tem um calendário, a gente tem muitas vacinas disponíveis, né? Então, nos países onde você tem muitas vacinas disponíveis para a população. No SUS, o que a gente tem? A gente tem a pentavalente, que inclui difteria, tétano, coqueluche, haemófilos e hepatite B. Pentavalente. Sim. E a polio separada, que é inativada, que são 2 injetáveis, tá? Tá. E a gente tem a pneumo 10 valente, ela vai proteger contra 10 tipos de pneumococo. Isso já no bebê, né? Isso com 2 meses. Tá. E a rotavírus, que é oral. Então, um bebê de 2 meses vai tomar penta, polio, pneumo 10 e rotavírus monovalente, se ele for para o posto de saúde. Eu falei que era um monte, gente, eu falei. Se ele for para a clínica privada, ao invés da gente ter a penta mais polio, a gente tem a hexavalente. Então, ela vai pegar todos esses 6 tipos numa picadinha só. Uma furadinha só. E ela é acelular, então ela vai dar um pouco menos de reação do que a vacina do posto de saúde. Eu vou pedir só para explicar para nós o que é a diferença da acelular para outra vacina. Então, assim, em termos de níveis de proteção, é a mesma coisa, mas ela tem menor chance de dar febre alta, irritabilidade, que são os riscos que a gente tem da vacina com células inteiras. Esse acelular ou células inteiras se refere ao componente do pertussis, que é da coqueluche da vacina, tá? Então, quando ela é acelular, ela dá menos reação, menos chance de reação, tá? Na clínica privada, a gente vai fazer... Hoje, a gente tem a pneumo 20, então foi uma escala de evolução. Pneumo 13, pneumo 15, a gente tem todas essas disponíveis, mas o que a gente tem de maior cobertura é a pneumo 20, tá? Então ela pega 20 sorotipos 20 tipos de pneumococo, comparada a pneumo 10 do SUS, tá? E a gente tem a rotavírus que é pentavalente, então ela vai pegar 5 tipos de rotavírus. Isso com 2 meses. Com 2 meses? Sim. Aí não parou. Não parou. Essa é uma jornada. Inclusive, essa é a primeira. Só para vocês, pessoal, enquanto a doutora vai falando, a gente tem um site, né, que a gente consegue consultar. Eu vou duplicar a minha tela de computador aqui, que é a isbim.org.br, né, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. .org.br, isbim é com M. E aí você tem ali, ó, grupo etários, ó, vou dar um zoom aqui, ó, para vocês verem. E aí você escolhe lá, crianças de 0 a 10 anos. Você clica e aí vai te abrir uma outra tela que você tem aqui o calendário de 1, 2, 3 meses, ó. Cada coluna aqui, ó, você vai ter o que a doutora está explicando, mas isso se você olhar no computador, mas por enquanto eu vou pedir que ela continue explicando. Aí depois de 2 meses, o que a gente Aí continua? Com 3 meses, nós temos as vacinas de meningite. A rede pública hoje oferece meningo C, então ela vai proteger contra o meningococo do grupo C, tá? Na clínica privada, a gente tem a ACWY, então vai proteger contra o meningococo do tipo A, o C, o W e o Y, e a gente tem a meningocócica B, que vai proteger contra o sorotipo B. Então, essa diferença, todos são meningococos. Todos são meningococos. Só que cada um tem seus subtipos. Cada um tem os seus. A gente tem os subtipos mais prevalentes, né? Os que mais causam meningite, A, B, C, W e Y. Então, quando a gente vai vacinar na clínica, a gente vai estar protegido contra os 5. Por que a rede pública só oferece o C? O C, até então, sempre foi o mais prevalente. Só que quando você começa a fazer a vacina em massa na população, o C caiu, o B aumentou. Então, hoje, o mais prevalente no nosso meio é o B, não mais o C, tá? Entendi. E porque, antes de você continuar falando calendário vacinal, Sim. Fala a importância de ter a vacinação em dia. Sim. Porque o que acontece quando você tem essa doença meningococo, uma meningite, a evolução dela? Tá, perfeito. Então, assim, né, porque é tão temida a meningite? Isso. Principalmente a meningite bacteriana, que são essas que eu tô falando, A, B, C, W, Y. Porque a letalidade dela é muito alta.
Então, ela não é uma doença frequente, ela não é igual gripe, que a gente tem muitos casos. Eu tenho poucos casos, mas os casos que tem evoluem para óbito, primeiro, numa taxa alta e numa velocidade muito alta. Então, entre o primeiro sintoma de uma meningite, que é um sintoma inespecífico, que pode ser parecido com o de uma gripe, você tem febre alta, você tem dor de cabeça, você tem dor no corpo, você tem manchinhas no corpo, mas para a evolução de óbito ou de uma sequela, em 12 horas você tem essa evolução. Por isso é tão importante a vacina, por isso é tão importante a conscientização da vacinação da meningite. A evolução é rápida, então por isso que a gente frisa a importância da vacinação contra a meningite. E lembrar que meningite não é só causada pelo meningococo. Existe meningite causada pelo pneumococo, a gente pensa em pneumococo, a gente pensa só em pneumonia. Mas o pneumococo causa meningite também, e o Haemophilus, que foi aquela bactéria que eu falei lá atrás, que está presente na vacina pentavalente, também causa meningite, tá? Ah, tá. Então são todas as bactérias que podem levar a uma meningite. Aí a gente foi para a etapa que começou a tomar a vacina do meningococo. Então já falamos em 2 meses, em 3 meses. Isso. 3 meses a gente falou da CWY e da B, tá? Aí, com 4 meses, ele vai tomar as mesmas vacinas que ele fez com 2 meses. Segunda dose. Segunda dose, isso mesmo. Aí, com 5 meses, ele vai tomar as mesmas vacinas de meningite que ele fez com 3 meses. Segunda dose. Entendi. E com 6 meses, ele vai tomar as mesmas vacinas que ele fez com 2 e com 4 meses, que é a terceira dose. Pessoal, é muito gostoso de ver isso daqui, porque é uma tabelinha. Você consegue imprimir isso aqui, olhar aqui, você vai vendo em tempo real até os 10 anos. É isso mesmo. Olha lá, o reforço, tudo bonitinho, a segunda dose, a terceira dose, tudo facilmente para você consultar aí e comparar com a sua carteirinha de vacinação, Isso mesmo. E a gente vê que a maior, né, a gente tem muitas vacinas até os 2 anos. Depois dos 2 anos começam a diminuir já o número de reforços, o número de doses, então a coisa começa a ficar mais estabilizada aí, né? Existe crianças que têm mais tendência a ficar resfriada e gripada. Existe alguma coisa que faz para o imunológico da criança? Verdade, ou é o sistema imunológico que está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento. Ela está produzindo anticorpos. Até os 6 meses a gente tem proteção de anticorpos maternos. Após os 6 meses, a gente começa a decair esses anticorpos maternos que estavam presentes no nosso organismo e a criança começa a produzir o dela. E essa etapa de produção vai de 6 meses até 2 anos, 3 anos. Então, e é por isso que é a fase que a criança entra na escola. Então, é por isso que essa criança na fase escolar... Tem criança que não pega nada. Isso não pega nem chuva. Sim. E tem criança isso que é verdade. espirrou lá e... Com certeza. Ela já está com Ela já está coisa. doente. E aí, só relembrando um pouquinho também, Marcelo, nesse calendário aí, a gente agora vai incluir a vacina do vírus sincicial para bebês, né? Que tá para ser lançada, eu acredito que mais uns 15 dias a um mês aí, a gente já vai estar com ela disponível. Então é uma novidade. É uma novidade, e sim. E só na clínica particular? Por enquanto, só na clínica particular, sim. A vacina tá para ser... Porque assim, a vacina do vírus sincicial, ela foi liberada para gestante com intenção de proteger o bebê, né? Então, e talvez essa da gestante entre na rede pública, tá? Então, a vacina da gestante, a gestante faz entre 32 e 36 semanas de gestação para que ela transfira os anticorpos e o bebê tem anticorpos contra o vírus sincicial, entendeu? Por isso que a gestante toma. Por isso que a gestante começou a tomar, exatamente. Então, ela vai proteger o bebê no primeiro ano de vida, que é o ano onde tem maior chance de hospitalização. Sim. Ela não vai proteger a vida toda, mas ela vai proteger o primeiro ano de vida. E agora, recentemente, foi liberado, ela é conhecida como vacina, mas ela é um anticorpo monoclonal, chamada Nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal que vai ser dado para o bebê a partir já do nascimento e que eu vou dar anticorpos para o bebê, anticorpos contra o vírus sincicial respiratório, que vai proteger ele nos primeiros 6 meses de vida contra o vírus sincicial. Que são as fases maior óbito, maior complicação. Isso mesmo. Crianças. Essa eu acho que é uma grande novidade aí, esperada na pediatria, porque realmente a incidência de vírus sincicial é muito alta, né? Inclusive eu incluí lá no laboratório por causa que um pediatra falou, Marcelo, eu preciso disso. E às vezes alguns hospitais não têm. Isso muda para mim meu quadro clínico. O diagnóstico, você está falando? O diagnóstico, isso, não, o exame. O diagnóstico muda para mim. Isso, muda, exatamente. Deu positivo, eu interno. Essa criança eu não deixo ir para casa, eu interno. É isso então, mesmo. É muito legal. É isso mesmo. Não parece, mas o segundo bloco foi-se também. Já fomos 2 ainda episódios. Tem muita coisa para conversar, né, Marcelo? Não, mas eu tive que laçar isso aqui, porque nunca já pedi, há quanto tempo eu já te pedi para você vir aqui?
Porque assim, ela tem a clínica e ela tem a bagagem também médica, né? Então, Sim. e ali é pediatra também, que é onde as mães, a gente, como pai e mãe, fica mais preocupado. Primeiro com as quantidades de furinho também que a gente se preocupa, também qualquer complicação. Então, obrigado por ter vindo. Eu que Venha agradeço. outras vezes. A gente não vamos falou combinar. sobre intolerância, nem alergia, nem outros tipos de complicações. Sim. Mas obrigado por ter vindo. Foi um prazer esses 2 episódios. Obrigada. Obrigado por ter ajudado a população de Jundiaí. Eu que agradeço. E esse foi mais um episódio de Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E até a próxima semana. Um beijo para vocês e tchau. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Gráfica Abreu, soluções gráficas para o seu negócio. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work.